a cidade dele, ele ajuda ele, né? Totalmente. 20, 30 anos vem com a polícia, pelo menos. Ao vivo já, você não está sem áudio, tá? Ao vivo já. Marcelo, vou mandar um ano dele. Vamos ver? Vai estar sem áudio esse tampo lá, né? 10 horas, escuta aqui o cara vai dar um certo. Transmita para mim, por favor, um feliz aniversário a esse grande homem, grande cara, sensacional de Rondonópolis, grande jornalista. Um dos caras mais humildes e mais competentes que eu conheci em Rondonópolis. Está fazendo aniversário. Meu amigo deles lá. O taxista. Olha, meu amigo. Confere vocês aí, Luiz. Obrigado. Tá no ar, tá no Facebook. Vou mandar um Marcelo. Manda aí. Não. E desligar o celular, né, claro? Os caras estão ligando, você vai estar no ar. Tá bastante, hein? Mas celular aí? Você não falou. Corta o microfone, você não vai cortar o microfone, tá no É ar. cortado. É cortado. Ele não tá ouvindo áudio já não, né? É cortado. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pessoal, na primeira live, não, né? Na primeira live. Primeira live do canal. Tá ligado. Conversando aí, galera. Pode ser. Eu vou entender, os pessoas estão mandando o endereço. Deixa eu abrir o ônibus aqui, demora, cara. Tem que mandar então, você consegue aqui também. E onde é que nós se conhecemos, Marcelo? Das festas do grupo do Moai, tirava foto aí. Né? Se fosse daí. Campanha do Adil. Na campanha do Adil. Nós rodamos junto por aí. Da campanha do Adil, né? E das festas também do. Só o cara. É hoje ou amanhã o debate. Já coloquei mais de 10 vezes. Então você vê como os caras falam. É hoje, agora. Comunicação é difícil. Você conta 10 vezes um negócio, a pessoa. Não demora a ver o arquivando. Você deve ter carregado um monte de coisa aí. Aí, Marcelo. Oi. Vamos lá. Vamos lá esse quadro aí. Vou passar para o seu game agora. Vou abrir. Nome. Dá para ver que agora aí? Vocês viram? Dá para ver. Como assim? Lógico. 7 horas, amor, Marcelo. 7 horas em ponto, tá? Nós só pega água. Deixa aqui para você ver. Vou dançar lá. É verdade. Pegar água. Posso pegar comigo, né? Você não tem tanto, vai acabar com o Opa. problema só é que tem que ter suporte aqui, né? Vai ter que colocar um suporte ali. Vou pegar na sua questão, né?
Na verdade, hoje eu estou trabalhando no meu jornal. Eu fundei o Jornal de Integração Cultural em 2012. E agora eu estou passando uma série de transformações. O jornal vai ficar só no jornal online, né? No jornal eletrônico, né? Eu vou sair do jornal papel, vou passar para a mídia. Já passamos agora essa edição. Né? E agora dá para colocar o jornal no semanal, no semanário, né? Então, estava no mensal, agora dá para a gente colocar no semanário, fica mais em conta, né? É uma boa responsabilidade. Uma coisa, uma vez por semana, já tem que trabalhar por aí, né? E também estou com os projetos culturais, né? Projetos culturais, projeto musical, projeto de artes plásticas, né? Tem um workshop também muito interessante. As faculdades, outras universidades, as escolas, né? Minimizar essa Covid aí, não estou colocando lá, porque cada um tem que ser pobre. Vou até colocar aqui, minimizar o resto da Covid. Você compra aí, tem vídeo para reportar. E você não vai? Vem. Nessa hora tem vídeo. Eu tenho uma consultoria da né? Não, mas eu saio. Vamos voltar, deixa eu falar. Meu filho está tocando. Então, assim, meu filho é cunhado. Que quando eu assinei, se botar a cadeira, estão tocando e eu decidi vir para outra coisa. Só não vai aparecer, um pouco embaixo. Vou colocar aqui o vídeo, você tem que ter o curso, aquele curso do bar, aquele curso ali, não? Porque coloca dois cursos de uma vez, vai dar a cabeça. Essa agora tem que estar de outro lado dele. Estou levando esse cara aqui, ó. Aqui, vou botar um pé. Não, aqui tá bom. Não tem problema não, bota aí pro terceiro aí, ó. Vocês vão fazer do lado. Não, mas não precisa ser alto. Mas o óleo disse que não pode abaixar, né? E aí, mano? Ficou bom ou não? Sim, mano? Fala bem. Isso, vamos ver. Aí, mano, vamos começar lá agora. Não precisa não, precisa agora. Aí, revisão novo. Tem sangue quente, não precisa. Entendeu? Claro. Está sendo transmitido, viu, galera? O barulho que ele está fazendo aqui está saindo. Então, o pessoal está assistindo já. Pode até o deles dar uma justificativa com os ajustes e tal. Tá? Sim, estamos aqui fazendo os ajustes finais, os ajustes técnicos. Alguns instantes, vamos dar início a essa live encantadora que vocês vão apreciar muito, tirar suas conclusões no sentido da nossa maravilhosa caminhada rondonopolitana rumo à política, às eleições deste ano. Muito bem, boa noite, senhoras e senhores, pessoal de casa, boa noite, é um prazer imenso, uma honra. Agradeço muito ao meu amigo Maxwell de ter me convidado para estar neste trabalho importantíssimo desta noite aqui, neste dia 18 de maio, né, data magna, muito importante, em que também estou fazendo aniversário. E estamos aqui no Giro Político. O Giro Político tem a intenção e a prioridade de conhecer as opiniões, né, os momentos importantes de cada cidadão, de cada cidadã da cidade de Rondonópolis, né? Essa é a nossa primeira live de uma série de entrevistas com temas variados de interesse da nossa população. O debate terá duração de 1 hora. Neste primeiro debate, os nossos convidados, aos quais agradecemos, né, ter atendido ao convite da nossa produção, o senhor Aníbal Laurindo, nosso querido amigo, empresário pecuarista, também nosso querido amigo Nenzão, microempresário, ativista político e líder comunitário. Bem, eu vou começar então, focando aqui a nossa pergunta para o Nenzão. Covid-19 é o tema fundamental em toda a escalada, em toda a imprensa nacional e internacional, no mundo todo.
como preparar Rondonópolis pós-epidemia e o que esperar de Rondonópolis pós-epidemia, Neizão? Boa noite. Todo meu. Eu aqui não falo em nome de nenhuma de governo, eu falo como cidadão, como um cara que está aí militando na área política, que tem as suas ideias, que defende as suas ideias. Quero aqui agradecer ao Aníbal por aceitar o convite da gente estar aqui discutindo esse tema tão importante à nossa cidade e dizer às pessoas, principalmente a questão do Covid. Vamos lá. Para mim, o primeiro princípio de tudo dessa pandemia que está acontecendo é respeitar as orientações, principalmente de quem estudou. Quando a gente tem um segmento da sociedade, pessoas que se prepararam, que estudaram, que são os técnicos, os especialistas, e diz uma regra, uma norma, no primeiro momento eu tenho que atendê-la. Até porque eu não sou especialista da área, devo me curvar à ciência. Passando disso, e a sua pergunta ela é muito interessante, eu acho que nós temos que reunir as melhores cabeças. Nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo, e aí quando a parte de governo federal, cabe ao governo federal ditar a regra e os rumos que a sociedade brasileira precisa tomar, para o primeiro passo é preservação da vida. No meu ponto de vista, a coisa mais principal é a preservação da vida. Partindo disso, o que vem depois? Porque a economia, queira ou não queira, ela já foi afetada. O Brasil já vinha de e aí a pandemia e a complicação da economia não quer dizer que é este governo. Claro, as atitudes de governo podem amenizar ou piorar, e aí é uma outra questão, mas na questão da pandemia em si, o governo tomou as suas atitudes, certo ou errado, a gente vai discorrer lá na frente, mas eu vejo que ao debruçar no futuro, pensar no futuro, nós precisamos usar aí da inteligência do nosso povo, principalmente das nossas lideranças, e começar a fazer um projeto de como sair dessa encralacada, principalmente na questão econômica, como que a gente vai salvar. Primeira coisa, no meu ponto de vista, é que foi acertado em Rondonópolis, e aí não é a questão do prefeito em si, é porque existiu um conselho, ele ouviu esse conselho e tomou as atitudes baseadas no que esse conselho decidiu. Não foi por si só tomar uma decisão, ele pega as melhores cabeças, reúne e decide o que tinha que fazer. Eu acho que foi acertado. Agora, em termos econômicos, aí nós vamos precisar ir muito da federação e do governo do estado. Nós precisamos repensar o modelo de como sair dessa crise. Eu, para mim, acho que um grande setor que precisa ser ativado no Mato Grosso é o setor de construção civil, porque ele agrega valores em toda a área, no comércio, na indústria, e nós precisamos ativar urgentemente esse setor, na minha opinião. Mas, como o Mato Grosso ainda ele não é 100% industrializado, temos o que fazer, perdemos o bonde da história. Eu acho que começamos pela construção civil, que é o motor, mas também temos um outro problema grande para resolver, que é a renda do trabalhador que está estrangeiro. E aí eu acho que a sociedade está tendo um problema cognitivo. Qual que é o problema? Sem renda você não consegue fazer com que a economia ande. Se o cidadão mais humilde, o trabalhador, não está conseguindo comprar alimento para a casa dele, como é que ele vai poder comprar um eletroeletrônico? Como é que ele vai poder comprar e atender às suas necessidades, se nem na alimentação ele está conseguindo? Esse é o grande pano de fundo que eu acho que o Estado do Mato Grosso e o país precisa resolver urgentemente, o poder de ganho do cidadão. O poder de ganho do trabalhador, porque ele não negocia dólar. O cidadão recebe em real e o real está muito desvalorizado, e aí você tem uma carga tributária pesadamente, principalmente na renda do trabalhador, que ele hoje deixa mais de 40% só com impostos e está já cortando na pele, deixando ali cortando dentro de casa. E aí me preocupa muito, e vamos precisar organizar as cabeças, eu acho, a nossa inteligência para poder dar um rumo e um prumo para o nosso país, principalmente para Rondonópolis. Da cidade de Rondonópolis. Boa noite, Aníbal. Uma equipe. Eu tenho
nunca imaginar o comércio como está. Então eu fico muito preocupado com a retomada exatamente nessa linha. Eu tive uma experiência uma vez, perdemos um amigo, e houve uma emergência num grupo, e a gente percebi lá que todo mundo não tinha dinheiro, uma emergência. Nós precisávamos fazer uma vaquinha, então eu fico apavorado quando penso que aquele pessoal que no dia a dia já tinha dificuldade, imaginar hoje como está depois de 2 meses de paralisação. É inimaginável. E aí... Agora, quanto ao Estado do Mato Grosso, eu acho que o nosso Estado é um privilégio, é um privilegiado, é um sorteio. 3 econômica, 1 é o agronegócio, que não alterou. O transporte de cargas não alterou. Muito pouco. O próprio comércio ligado ao agronegócio também não parou. Creio que as pessoas fazem e tal, andando vendendo. Maneiras que o Mato Grosso tem esse, eu acredito que sim. Com o governo, aí vai ser o governo que vai fazer o aporte para que as pessoas com sobrevida recuperem o seu capital de giro, né? Porque o pequeno capital de giro permitir que essa pessoa comeu o seu capital de giro, e é preciso fomentá-lo com recursos. Está cortado. Aníbal, ele... deu uma cortada, dá uma pausa aí que cortou lá. Nós estamos... Não, caiu. Pega o seu celular também, fica melhor para você. Eu também sou de pai e mãe aqui, mas eu... Você vai ter que entrar de novo e fazer a pergunta para ele. Mas saiu lá. É o ar... Mais um pequeno problema técnico, estamos verificando, só um instantinho. Estaremos com a normalidade da nossa live. Só um instantinho, nos aguardem, estamos restabelecendo os contatos. Ao vivo, é isso aí. Ao vivo é isso aí. Aníbal. Caiu tudo. Tá baixo? Aí, probleminha técnico, condições sendo avaliadas aqui e restabelecidas quase que de imediato. Um pouquinho de paciência aí para os nossos espectadores, telespectadores. Voltamos. Voltou. Já voltou. Giro político. Avança Rondonópolis, não é? Então, este é um momento muito importante para que toda a sociedade rondonopolitana possa refletir sobre os diferentes temas e dentre eles começamos hoje com o Covid-19. Então, voltando aqui ao Aníbal, né? Como preparar Rondonópolis pós-epidemia e o que fazer, e o que esperar de Rondonópolis pós-epidemia? Continuando, meu querido Aníbal Laurindo. Então, falamos que o Mato Grosso poderá ser um estado dos mais privilegiados em função dos seus pilares econômicos, né? Estarem assentados em atividades que não pararam, que não tiveram paralisação. Agora, preocupa o lado comercial, o nosso parque industrial também prosseguiu. O parque industrial prosseguiu. A única coisa que me assusta, nosso governo municipal não gosta do empresário, e aí é que me deixa um vácuo, porque nós estamos instalando mais indústria, carga de uma pressão de oferta de emprego. Então, quando nós chegamos num momento como esse de crise,
Eu acho que essas faltas, essas falhas que houveram no empreendedorismo podem custar caro agora. Eu quero acreditar que o parque industrial que nós temos lá no governo do Adilto Sacchetti, Blairo Mais governador, eu presidi o conselho, falo com muita propriedade daquele período. Blairo comprou um pedaço de uma área do exército ali. Plantamos então aquele parque industrial que gera emprego e que dá reflexos, né, na economia da cidade, né? Porque ele compra uma casa, compra uma apartamento. Então essa é a cadeia, o uso da economia que processa as coisas. Quando você para de gerar, atraindo investimentos de fora, eu me preocupo. Você é pobre, é pobre. De produção de carne, de frango, de porco. Nós temos que trabalhar isso, mas nós temos um prefeito que tem bronca, que tem dificuldade de se relacionar com o empresariado. Não recebe, nós tivemos lá atrás já dificuldade e tal. Eu acredito que uma mudança nesse sentido, aqui para discutir exatamente isso, falar, as pessoas têm responsabilidade com o destino da sua cidade e que estão no perfil do gestor municipal, assim como do gestor estadual. O executivo com outra frente, ele pode ter uma grande ação no ambiente. Não discuto, eu tenho em algum lugar está sendo dinheiro, mas Rondonópolis tem uma grande arrecadação. Conta exatamente a ação, né? Mas eu prevejo um período difícil para Rondonópolis no futuro, de atração de novos investimentos, da geração de emprego. Esse é o do Mato Grosso Norte. Vai ter ferrovia lá, ferrovia, Galha Norte-Sul. Vamos mudar o eixo do desenvolvimento. E nós vamos passar aqui nós não calibramos a economia da cidade bonita, desde 1984. E temos extremo interesse que a cidade esteja assentada sob um lastro da economia que lhe garanta. As questões técnicas continuam aparecendo algumas, mas nós vamos resolvendo, né? Então, esse é o jogo. Eu acho que o Mato Grosso, então, a propósito, que eu fico pensando nos países europeus que têm a economia fundada no turismo e que cerrou o turismo, né? Que fechou, as companhias aéreas pararam de voar. Eles tiveram, por conta da pandemia, fechar os hotéis, restaurantes e lanchonetes e todos os passeios e todos os eventos turísticos do país. Imagina uma Itália. Então, o Brasil se pega numa situação razoavelmente confortável, mas não há conforto quando você freia a economia durante 30, 60, 90. Eu sou da teoria do entendimento que nós deveríamos ter feito o isolamento vertical e não horizontal. Eu sou desse entendimento. Eu acho que as pessoas que não pegam têm baixíssimo risco de desenvolver a virose e causar mais danos, deveriam ter continuado trabalhando, sim, nós ter isolado o grupo de risco. Então, eu estou junto com nesse entendimento. Tem um outro entendimento que eu também faço parte, todo dia fico mais convencido, que é o protocolo de tratamento, né, que tá consolidado já. A gente vê médicos dizendo, esvaziei estou aqui procurando, porque nós estamos tratando em casa, começando com o protocolo logo cedo. Nós estamos com essa dificuldade, porque nós tínhamos o ministro da Saúde que ficava falando em ciência o dia inteiro. Bem, para começar, a ciência diz que não sabe nada sobre essa tentando descobrir como inventar uma vacina, um tratamento, etc. Ontem os americanos disseram que já tem um tratamento que vai sair em 100% de eficiência, que vai sair em setembro. A vacina até lá também deve estar circulando. Enfim, mas o que temos era um tratamento, mas não é a ciência. Como não é? Qual ciência? Né? A ciência é o seguinte, quem sabe nada, o chá da minha avó é a ciência que temos, né? E vai evoluindo com outros indicativos da ciência. A ciência está cheia de cientistas de altíssimo nível. A doutora Neise, que é uma cientista de alto nível, Yamaguchi, é o sobrenome dela, que teve naquele primeiro evento lá na França, aquele primeiro estudo que foi feito. Essa cientista
é favorável ao uso da hidroxicloroquina, né? Sim, muito favorável, muito favorável. Extremamente favorável. Extremamente. O Osmar Terra, está cheio de médicos, de pessoas de alto nível. Inclusive teve médicos que se curaram, não é? Exato, e a outra malícia que está embutida aí, que todos os caras que são contra, inclusive o secretário de Saúde de São Paulo, que também junto com o governador é contra, mas quando ele pegou o coronavírus ele se tratou e usou a cloroquina, né? Claro, que sem dizer, aí o pessoal botar nas redes sociais a autorização que ele deu para o médico aplicar. Então, fora a questão da hipocrisia, da questão política, que foi politizado o vírus, eu fico triste em saber que os interesses econômicos e políticos possam ter deturpado uma antecipação no tratamento das pessoas com essa droga que é de graça, que está aí no bolso da gente. Inventaram que faz mal, não é verdade, não é verdade. Os da Amazônia que tem problema com a malária estão com os bolsos cheios tomando isso aí como quem come arroz há 30, 40 anos. Eu acompanhei isso, de maneiras que é isso aí. Mas eu gostaria de voltar então à tua organização. O que mais é fundamental e importante para o pós-Covid, sem ser a questão do agronegócio? Eu gostaria de colocar dentro dessa fala do Aníbal, fazer duas reflexões. Eu acho que é pertinente. Em primeiro lugar, a reflexão municipal, que eu acho que ele está totalmente equivocado. A questão industrial nesse país, há 5 anos nós fechamos 5.000 indústrias. O Brasil pegou o rumo, direção errada em termos industrial. O Mato Grosso está pagando o mesmo preço que o país inteiro está pagando. A política industrial, há 5 anos atrás, e aí se ele voltar lá atrás e buscar as informações corretas, ele vai ver que o Brasil desindustrializou. Isso não é questão de município. Talvez ele não saiba, mas o mesmo distrito industrial que ele trabalhou tanto e que eu tiro o meu chapéu, que foi importantíssimo para Rondonópolis, as empresas que pegaram os terrenos lá não construíram. Mas, e esta gestão... Por que você acha que houve essa falta de indústria, porque o país porque infelizmente até a esquerda se rendeu ao rentismo e transformaram o nosso país numa verdadeira fazenda. Nós mandamos matéria-prima e compramos celulares. Essa conta não vai fechar. Infelizmente, foi o caminho que até a própria esquerda, nunca ninguém se ganhou tanto dinheiro no Brasil como banqueiro. E, infelizmente, o próprio agronegócio se rendeu e calou a boca e ficamos aí com a indústria. Hoje nós compramos trator John Deere, Massey Ferguson e esquecemos do velho CBT. Essa foi a direção de um país onde desindustrializou. Isso não é culpa de governo municipal, não. Para você ter uma ideia, Denis, e talvez ele não tenha essa informação, este governo que está aqui municipal está retomando todos os terrenos que as empresas que adquiriram, além de não pagar, não construíram. O pacto que foi feito com o município de investimento, não fizeram. Por exemplo, a Francause. O terreno da Francause, o município retomou e vai fazer a sede da Coder lá. E como tantos, tem algumas empresas que queriam se instalar em Rondonópolis e não tinha terreno. Outra coisa, o Distrito Industrial de Vila Operária, por exemplo, o mesmo sentido, vários empresários pegaram e não fizeram os investimentos do que foi pactuado. E esta gestão está retomando todos. Agora nós já estamos, o município já está passando para novas empresas, que estão pequenas empresas, que é onde gera emprego. Um outro grande investimento que essa gestão está fazendo, e aí eu participei ativamente com um pré-projeto que nós apresentamos ao prefeito, que é a execução das binários, que está sendo feito para prestigiar quem gera emprego e renda aqui na nossa região. Então, assim, eu acho que está equivocado quando se diz que esta gestão não fala com o empresariado. Muito pelo contrário, agora já está sendo executado para movimentar a nossa economia 32 frentes de esgoto na nossa cidade. Está sendo executada agora a construção de mais de 12 creches, está sendo executado mais de 15 PSF que está sendo construído. Com toda a dificuldade que o país atravessa, essa gestão está investindo. E eu aqui não estou fazendo a defesa da gestão, até porque eu não faço parte dela, mas eu acompanho. E é uma gestão voltada para a geração de emprego, porque quando você pega o dinheiro público e investe nessas áreas, você está no primeiro momento gerando emprego, Denis. Nós tínhamos hoje, o Sanear está investindo 60 milhões do PAC 2, que foi resgatado e fazendo esgoto. No princípio, é geração de emprego, ativação da economia, isso está sendo feito. Talvez ele não tenha essa informação, mas como eu estou ativamente participando, eu sei o que está sendo feito.
Outra coisa é a questão nacional. O mundo inteiro, Denis, o mundo inteiro tomou uma direção. Angela Merkel, Itália, França, o mundo inteiro tomou uma postura. Nós somos a 9ª economia do mundo. Esse país não é um país quebrado. O mundo inteiro diz para o empresariado: iremos socorrer você. Olha, você cidadão vai ficar em casa e nós iremos lhe mandar um cheque na sua casa. Faltou isso para o nosso país e principalmente para quem comanda esse país. Agora, se você quer ir na contramão da história, aí tudo bem. Ok, aí Aníbal, concorda? Lógico que sim, em relação aos desvios e o emagrecimento do parque industrial nacional. Levou para o âmbito nacional. A China, com o crescimento da China, e aí houve um interesse mundial, o presidente Ronald Reagan lá atrás visitou a China, há 30 anos atrás, começou a estimular e a China abriu e absorveu com mão de obra barata e praticamente um escravagismo, né, da mão de obra, lastreado na fonte de energia do carvão, extremamente tóxico para o meio ambiente, construiu um parque industrial e a indústria, o Brasil tinha 12% do produto interno bruto oriundo da indústria e baixou até 8%. Paulo Guedes agora, com a oferta de energia barata, promete mudar todo esse processo, abrir a produção de petróleo, trazer, como nos Estados Unidos tem 60 indústrias que fabricam petróleo, a nossa é uma só, estatal, temos que privatizar, vender tudo, desmontar esse tipo de monopólio improdutivo que só gera empreguismo, corrupção e abrir o mercado. Nos Estados Unidos, um bujão de gás de cozinha custa $2, aqui custa 12. Esse é o problema. Então, claro, a esquerda é nacionalista, a esquerda é empreguista, né? E nós não, nós pensamos ao contrário. O Estado mínimo, o Estado é regulador, financia e dirige os interesses do país, financia a pesquisa, financia a ciência, mas não é o dono da fábrica. Às vezes uma confusão, né? A pessoa pensa que o Estado não pode financiar porque nós defendemos. Não, nós defendemos que se invista muito em ciência. Mas defendemos que você descobre um produto e financia para alguém produzir. Não, o Estado não pode ser dono de nada. O Estado só gera corrupção, e empreguismo e incompetência. Mas as áreas estratégicas, Aníbal, isso aí, país nenhum abriu mão das suas áreas estratégicas de petróleo, gás, energia. Como é que não é? Nós estamos fazendo o seguinte com esse país, nós estamos abrindo o mercado para a Shell, para a Gefron, para a Avoline e destruindo a Petrobras. Pode vender Pode vender na cabeça de vocês, porque você, principalmente um país que estrategicamente compra, nós mandamos hoje petróleo bruto e compramos toda a matéria refinada dos Estados Unidos. Nós estamos gerando emprego nos Estados Unidos. Não, essas alegações da esquerda, não. Em primeiro lugar, não sou... Olha, no seu período, com a sua palavra, no seu tempo, você falava que eu não devia ter conhecimento da indústria e que não houve aqui uma implantação. Não se implanta a indústria da noite para o dia, não é porque o Zé criou um distrito industrial na Vila Operária que depois de 6 meses está lá cheio de fábrica. É um processo lento, demorado. Na época nós abrimos, fomos correr atrás de indústria, prospectar. E deixa eu falar para o senhor. E construir um programa de incentivo para atraí-las, porque ninguém quer vir aqui para o mato fazer um produto que o consumidor está lá em São Paulo. Então, para você atraí-lo, você tem que ter argumentos, você tem que ter um programa de incentivo, como trouxe uma cervejaria. Tu passa ali e vê um quarteirão de carros e motos, né? Atrás de cada equipamento daquele tem um rondonopolitano com emprego bom, de altíssimo nível, recebeu treinamento, recebe um salário de alto nível e está consumindo casa, consumindo carro, consumindo coisa. Essa geração de riqueza. Então, subestimar o que foi feito ali... Muito pelo contrário. Hoje, que eu não sei nem como é que ele achou, onde é que comprava, de quem que comprava um terreno do Exército, né? Aníbal, por gentileza, faça uma pergunta para o Nezão, por favor. Então, o Nezão representa aqui a esquerda e eu represento a direita. Eu acho que o Brasil está em guerra e esses dois lados estão em conflito e a sociedade precisa escolher. A sociedade tem a responsabilidade de ter que dizer, bem, eu prefiro seguir com os conceitos empreguistas do assistencialismo, achando que dinheiro dá em árvore, ou vamos enxugar o Estado, informatizar o Estado, reduzir a máquina pública, o empreguismo. A gente não pode esquecer que o governador de Minas Gerais demitiu 70 mil petistas dos cargos, todos ganhando 15, 20 mil reais por mês. Você tem ideia do custo disso? Que sangria, está lá o Estado quebrado. Então, esse modelo... Eu faço essa pergunta para o Nezão, então. Exato. Se ele tem ideia desses valores todos. As perguntas eu acho que são menos importantes do que a resposta, a explanação, para quem estiver nos ouvindo, puder fazer escolhas, porque as pessoas elegiam até outro dia o Lula, depois a Dilma, aí quando quebrou
Aí um olhou para o outro, mas e aí? Ele é o maior ladrão do mundo? O Google está dizendo que é. E nós ficamos... Então, esse debate precisa ser feito para ir mudando o eleitor. O eleitor só mudou para voltar no... Eu faço a você uma pergunta para o... Aníbal, vamos lá, vamos tentar colocar chamar o povo nosso para entender. Em primeiro lugar, vamos explicar para o povo como é que começou essa coisa de direita e esquerda. Faça a sua pergunta para o Aníbal. Não, mas ele já fez e disse que eu vou ter que... Você? Para o Aníbal? Você para o Aníbal. Aníbal, vamos lá. Como é que a gente vai resolver a questão da habitação popular, que é o que a esquerda defende? Essa esquerda a quem eu pertenço. Eu não tenho nem um pingo de dizer para você que eu sou um esquerdista, mas eu não carrego bandido de estimação, deixando bem claro. Eu carrego... É uma faixa boa. Eu carrego... mas só que eu vou te falar uma coisa para você. Eu não mudei a minha linha de pensamento porque os ruralistas apoiaram o Lula. Quando viram na eminência, o Blairo apoiou o Lula, o Blairo apoiou a Dilma, então eu estou no meu lugar. Quem não está é vocês, que saíram da esquerda. Não, vocês saíram da esquerda. Eu estive desse lado e acompanhei o Blairo, a que eu tenho respeito e admiração. Eu estive junto com o Blairo votando em Lula. Eu não posso ser demagogo e dizer agora que o barco afundou, que eu mudei. Não, quem veio apoiar e quem foi fazer política para a esquerda no passado foi o agronegócio que se encostou. O Mato Grosso inteiro apoiou o Lula porque o senhor Blairo Maggi apoiou o Lula naquele momento, porque fazia os interesses do agronegócio. Partindo disso, vamos lá para a pergunta real. Como é que nós vamos resolver as questões inerentes da população, Aníbal? Que seja de direita ou de esquerda. Primeiro, como é que nós vamos resolver a questão da renda do trabalhador? Que está aí, o cara está ganhando 1.150, uma caixa de supermercado, ganha 1.150. Quando ele compra a mercadoria dele, ele perde de 30% a 42% de imposto. Esse povo está vivendo com uma renda real, Aníbal, de R$850. O Diese diz que o salário mínimo deveria estar valendo $1.000. Nós estamos abaixo disso muito. Como vamos resolver? Como é que nós vamos resolver a questão da habitação popular? Habitação popular é esse que não tem crédito para o cidadão que está com o nome no SPC e Serasa. Como é que a gente vai resolver as questões inerentes, principalmente na área de creches? Para as mães de família, trabalhadora. Essas são as perguntas que você está me fazendo. Eu quero só... Porque quando você está colocando para mim, como é que se resolve isso? Claro. E as perguntas que eu estou te falando, é as questões básicas que a sociedade precisa saber. Como é que a gente vai resolver isso? Claro. Aníbal, você tem 3 minutos. 3 minutos, obrigado. As bandeiras da esquerda eram fazer creche. Lembro do prefeito de São Paulo, que foi candidato a presidente da República, prometeu fazer não sei quantas mil creches, não fez nem 10%. Eram fazer habitação. O Brasil está sendo governado pela esquerda há 25 anos. Com a ajuda de vocês, Aníbal. Não interessa com a ajuda de quem. Vocês que têm o comando. Você tem o prefeito é que tem o comando aqui. Não. O meu não. Ele nunca teve voto. Não, eu estou falando a nível nacional. Então, veja bem. A esquerda está há 25 anos no governo. Aí vem um cara de esquerda perguntar como é que vai resolver os problemas básicos, né? E ainda acusar que os bancos estão ganhando muito dinheiro. Bem, a esquerda entrou dizendo que ia moer, que ia fazer, e os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como no governo do PT. A esquerda governou todo esse tempo, eu vi fazendo casa e grandes obras com o dinheirinho suado do trabalhador brasileiro em países comunistas por aí, correlatos, parceiros políticos fora do Brasil, aos bilhões. Então a gente viu todo tipo de ação que comparar com prostíbulo é uma ofensa às prostitutas, feitas pelo governo do PT. E aí me admira você chegar aqui agora e perguntar para mim, olha, a habitação se resolve fazendo caso. O Bolsonaro quer investir em saúde fazendo saneamento básico. Provavelmente esse saneamento, se o Zé estiver fazendo aqui, é com recurso federal, com certeza. O Bolsonaro vai priorizar. Infelizmente, que é o nosso governo de direita, para privatizar tudo, vender, enxugar. Lá atrás o FHC vendeu a Vale do Rio Doce, né? Tu já pensou se não tivesse vendido, quanto mais teria dado para roubar em cima dela, como foi feito com a Petrobras, né? Que foi um escândalo em cima do outro. Então, nós temos que enxugar o Estado, pegar os recursos públicos e investir na veia, com gestão, A esquerda não sabe gerenciar nada, me desculpa. A esquerda, quando o Bolsonaro entrou, 5 ou 6 milhões de cara com Bolsa Família, com cartãozinho, já jogou fora o cartão e não... O Centrão chegou lá agora, tá? Então, o que a gente viu foi... Aí a Damares conta aquela passagem maluca sobre a gestão da esquerda lá numa área que é sensível para a esquerda, né? Que era cuidar das criancinhas abandonadas. Tinha 56 crianças cadastradas, quando por ano some 10 mil. Então, é só desmando. Agora o Brasil
Brasil. Aníbal, concretamente, como é que vocês vão resolver essas questões? O governo é de vocês. O governo é de vocês. Como é que vai resolver? Daqui a 8 anos. 8 anos? Mandatos, não 8 anos. Não, 25, daqui a 8 anos. Aníbal, eu estou falando, a gente tem que falar para o cidadão mais humilde. Exatamente. Porque quem propôs, olha só. Casa para morar depois de 25 não, anos deixa eu te falar para você, o governo Blairo Maggi, o governo Blairo Maggi, esse governo que você pertenceu, junto com o governo de esquerda, foi o governo que mais construiu habitação popular nesse estado, com a ajuda do governo federal na mão da esquerda. Deixa eu te dizer para você, com o governo Blairo Maggi, foi o governo com a esquerda que mais construiu creche. O governo Blairo Maggi, com o governo de esquerda, foi que mais deu acesso ao cidadão brasileiro nas universidades. Isso é real, ponto pacífico. Mas o estudo caiu. Agora, não, antes não tinha escola. Não, deixa eu te falar para você, Aníbal, antes não existia escola para colocar os alunos. Hoje nós temos escola. O que você precisa entender, deixa eu te falar para você, a tua área, o agronegócio, sabe o que fez? Vamos pegar a década de 1980, 90 e 2000. Quando a mecanização agrícola chegou lá, nós tínhamos 100 homens colhendo algodão. Quando nós colocamos o implemento agrícola nas lavouras, nós mandamos 99 para a cidade, todos eles sem qualificação. E aí a cidade teve que absorver e carregar esse povo nas costas. E o agronegócio, você sabe o que fez? Virou as costas para a nossa gente, para o nosso povo. Claro que sim. Hoje você sabe que colhe algodão com uma máquina e 99 vieram para a cidade. As nossas cidades incharam. Aníbal, o que nós precisamos é ter uma conversa franca, parar com esse negócio de esquerda e de direita. Até porque isso aconteceu na França de uma forma, sabe, aconteceu assim por acaso. Mas só que, infelizmente, a elite sentou do lado direito, e, infelizmente, a pobreza, o pobre, o frentista, a lavadeira, a empregada doméstica, sentou do lado esquerdo. A gente tem que parar com isso e ir para a coisa prática. Nós podemos ter todos os erros do mundo. Eu só sou de esquerda, Aníbal, porque eu não esqueço a minha origem. Porque eu sei que atrás de mim tem muita gente ainda que precisa do amparo do Estado. E a finalidade de um Estado é atender aquele filho que mais precisa. Não é atender só a classe, só a elite. E a nossa elite está vendo que o nosso povo está perdendo renda, que o cidadão tem que se virar com R$850, isso aqui em Rondonópolis. País afora está se vivendo com R$450 por mês. Isso é digno. Chegamos, opa, com licença. Então vamos agora falar num tema que também, né, durante essa semana e semanas anteriores, tomaram conta dos noticiários. A questão dos materiais, né, comprados aí pela prefeitura, num galpão. Como é que você Nizão, analisa essa questão aí que está correndo na imprensa, os vereadores aí interessados em saber o que está acontecendo, o que está vendo em Rondonópolis, né? Nesse sentido, esse material, né, que surgiu no galpão, está lá. Deixando bem claro para você, não estou aqui fazendo defesa de gestão, até porque eu não faço parte da gestão. Mas vamos, como eu acho que eu tenho capacidade para interpretar o que aconteceu, o país inteiro está atravessando aí a questão de pandemia. E Santa Catarina caiu também em um golpe esse de respiradores, de 33 milhões, Rondonópolis caiu, mas graças a Deus, a nossa secretária, que é uma pessoa idônea, uma secretária concursada, que tem lá uma matrícula, e eu tenho que acreditar em toda uma equipe da saúde, equipe essa valorosa, que está lá debruçada, fazendo saúde pública de verdade, de fato, infelizmente caiu num golpe, mas imediatamente ela fez o papel dela, indo na delegacia, fazendo a denúncia, e o delegado fez toda a correria que tinha que ser feita, prendeu as pessoas, e a juíza também determinou que fosse resgatados os recursos que foi investido, e Rondonópolis praticamente não teve prejuízo, a não ser ficando sem respiradores. No outro momento também, aonde praticamente no país inteiro teve um aumento do empresariado em todas as áreas, na questão do álcool gel, na questão do papel, no papel toalha, houve realmente um aumento expressivo, mas hoje com a situação, graças a Deus, com a questão da internet, aonde deu para a gente pesquisar os preços muito rápido, a prefeitura realmente tinha feito
uma compra ou não tinha feito, mas ela tinha um orçamento baseado nisso, e o mercado é que dita a regra, aumentou por mais de 400%, e graças a Deus também foi uma compra que não foi efetivada. Agora, eu acredito muito na palavra do delegado e acredito principalmente em funcionários da saúde que estão lá fazendo saúde verdadeiramente debruçado para procurar fazer da melhor maneira possível. Inclusive tem uma pergunta aqui para você, um espectador, para você interagir. Muitos que têm a bandeira socialista falam que os empresários... Olha lá, subiu aqui. Muitos que têm a bandeira socialista... Para um pouquinho. Perdi aqui, cara. Ele deu uma subidinha aqui. O texto subiu aqui. A bem da verdade, muitos que têm a bandeira socialista, a pergunta é assim, mas a questão da lucratividade, pensa-se também na lucratividade. Como é que você analisa essa questão do socialismo, socialismo e o lucro? Qual a importância desse contexto, socialismo e lucro? Quem fez a pergunta foi Deixa eu ver, estou com esse óculos aqui. Olivar Nunes. Olivar Nunes, doutor Olivar, um abraço. Deixa eu te dizer para você o seguinte: o socialismo que eu prego e que eu defendo é o trabalhismo. Eu sou um social trabalhista. Eu acredito muito no trabalho. A única coisa que gera riqueza nesse país é o trabalho. É o trabalho do frentista, da lavadeira, da empregada doméstica. É isso que gera renda nesse país e que, infelizmente, socialmente está desvalorizado. E se nós não voltarmos a entender, principalmente essa elite, que está aí com problema cognitivo, se nós não valorizarmos o trabalho, socialmente nós somos um país injusto. Quem diz isso, Olivar? Não sou eu. Todas as pesquisas demonstram que o país, o Brasil, é injusto socialmente. E quando você compara a renda do trabalhador americano com a renda do brasileiro, você vai ver que é brutal. Enquanto o salário mínimo americano compra 13 cestas básicas, a do Brasil compra uma. Infelizmente, eles compram 13 vezes a mais que nós. Isso é um país justo? Então, assim, o socialismo que eu defendo é que ele seja socialmente justo ao trabalhador. É esse que eu defendo. E aquela pessoa que não se insere dentro desse pacote de trabalho, aí tudo bem. Para quem ganha acima de 20 mil reais, aí já é uma outra discussão. Mas para quem ganha salário mínimo, esse é o cara, esse é trabalhador. E nós precisamos valorizar essa mão de obra. Ok, Nezão. Agora tem uma pergunta do Maurílio Fagundes Chaves. Pergunta para o Aníbal se ele acha, a SEI com vários vereadores da base do prefeito, se terá um resultado justo. Queria me reportar rapidamente aqui aos comentários do meu parceiro de debate, que evoca o salário nos Estados Unidos. Eu queria lembrar a ele que o socialismo está indo para a Venezuela, onde o trabalhador ganha $10 por dia. Os Estados Unidos é a nossa meta, é a nossa bandeira, lá é o nosso rumo. É para lá que nós vamos com o nosso governo. O Bolsonaro copia, e é amigo do presidente. A esquerda fez parceria com o Irã, fez parceria com Cuba, né? Premiou o Fidel Castro, né? Deu a maior comenda do governo brasileiro no Congresso, no governo Lula. Foi parceira de implantar a destruição da Venezuela, onde o trabalhador... Não, lá é uma questão de petróleo. Permita que eu me fale. A terceira maior reserva de petróleo do mundo, destruir aquele país belo do Caribe, literalmente destruído, sabemos todos, 7 milhões de venezuelanos fugiram de lá. Então, o eleitor precisa compreender, e as pessoas que assistem diante de um ano eleitoral, a dificuldade que é a esquerda sustentar argumentos que pregam a pobreza. Estão sempre falando contra banqueiro, contra isso, o governo 25 anos deixa os banqueiros bilionários e solta o país de ponta cabeça. Em relação à pergunta, desculpa, renove a pergunta. Os vereadores envergonharam a cidade, estavam em 18 vereadores contra 3, né? A sociedade pressionou, os vereadores finalmente compreenderam. Hoje tem um advogado, doutor, que fez Olivar fez uma pergunta, ele trocou uma figurinha comigo no Zap, se compromete a acompanhar os vereadores, um daqueles 3 vereadores, para dar né, profundidade nesta investigação. O que aconteceu aqui no município é exatamente o que acontece onde a esquerda administra, é nada, não tem dono as coisas.
cidadão compra uma máquina, o cara não entrega uma caixa furada dizendo que é para deixá-la fechada, que é para abrir só a semana que vem, aí a semana que vem a turma abre, o cara já foi embora. Quer dizer, o que eu vi aí é depósito de papel higiênico jogado não sei aonde, coisas sem explicação, sem volume. O edital da licitação comprou o papel higiênico que eu vi aí, era para 3 meses, todo o papel que foi comprado ano passado, papel toalha. Então são coisas típicas de onde não tem dono na gestão, onde as coisas são meio como nós vimos no governo federal, né? A Maris um dia falou, chegou um executivo de uma indústria automobilística dentro do gabinete do Ministério da Cidadania, que ela gerencia, e disse, vem cá, ministra, a senhora não vai lá buscar aqueles 250 carros que estão há 2 anos comprados e pagos lá dentro do meu pátio, que está lá me incomodando? Isso é o PT, isso é a esquerda no governo. E a gente tropeça em exemplos ridículos desse, brincadeira com o dinheiro público, emprega mais 200 caras, mais 7 mil, mais 70 mil. Não há gestão. Então, me desculpe, a minha visão do Zé é que não há gestão. Gestão é toda a cidade, é um processo. Olha, João. Olha, deixa eu colocar para esse moço que talvez está precisando um pouquinho de botar uma luz aí. No governo Blairo Maggi, houve uma acusação infundada na questão de compra de máquinas. No governo Blairo Maggi, a quem ele fez parte de governo. E essa acusação me doeu profundamente, porque eu sou um admirador do Blairo. E sei que ele era um grande estadista. Mas ele enfrentou todas as acusações em final de governo, até porque a campanha se pegava e começava, e todo ano eleitoral, e aí eu preciso de dar clareza, chamar a nossa população para esse tipo de debate. Esse prefeito que aí está, Aníbal, ele tem 35 anos de vida pública. E olha que eu não tenho aqui procuração para defendê-lo. Mas eu preciso olhar as biografias. Não faça isso. Eu aqui tenho que olhar as biografias. Se para você as biografias não valem nada, para mim vale muito, porque eu sou um homem que estou aí militando no meio político, eu sou um ativista político há mais de 25 anos. E eu contribuo com a minha cidade, eu contribuo com ideias, eu não contribuo pedindo emprego. Essa é a diferença. Então, assim, o que eu não posso... Mas você é empregado público. Não, eu não sou. O que eu não posso, Aníbal... Olha, o que não dá para aceitar é que em momentos políticos vem aqui e solta nos ventiladores coisas que não tem nada a ver e não respeita-se a biografia. Como não tem nada a ver? O que eu posso dizer, por exemplo, na questão aqui de várias lideranças do nosso país, de várias lideranças dos nossos estados, que infelizmente se joga acusações ao léu e aí a pessoa que se vira para si... Sabe, Denis, ficou uma coisa tão baixa, tão ruim, que não sem prova nenhuma. Primeira coisa, o delegado já isentou a gestão pública. Terceira coisa, eu estou respaldado em uma pessoa da mais alta confiança chamado Donizalba. Dentro da Secretaria de Saúde, a quem faz saúde pública com concurso público, pessoas valorosas. E, de repente, me surge 3 vereadores. Quando o prefeito vai até a Câmara, quando a secretária vai até a Câmara, ele convence 18 vereadores. 3. Esses mesmos 3 que estavam no poder, faziam parte da gestão, que desembarcaram por causa do momento político e por uma questão técnica também. Por quê? Por que não abriram o CPI na questão da Santa Casa? Por que não abriram o CPI na questão do Pátio Rondon? Por que será que saíram do governo na questão do Pátio Rondon? Então, assim, nós não podemos fazer acusações e simplesmente quem está sendo acusado corre atrás para se defender. Não estão aceitando a palavra de um delegado. Então, assim, isso é vergonhoso. Com toda franqueza, eu não posso manchar biografias que passaram pela Assembleia, que foi prefeito por 2 mandatos. O Zé foi cassado aqui em Rondonópolis por questões de camiseta eleitoral. Então, assim, eu acho que o mínimo que o senhor tem que ter é respeito pela biografia de um baita de um prefeito. Agora, uma das coisas que o Zé tem, e aí não dá para a gente tirar dele, é sensibilidade. Sensibilidade humana, se compadece do outro. Essa gestão já fez mais de 8.000 cirurgias de hérnia, de vesícula. Sabe onde é que estava esse povo? Na fila. E aí um prefeito que tem sensibilidade, que está realmente, literalmente ligado às causas das pessoas mais humilde, Aníbal. Então, assim, eu, em primeiro lugar, com todo o respeito que eu tenho que ter ao senhor, com todo o respeito, e sei que o senhor tramita muito bem no agronegócio, sei que o senhor é um cara que faz lobby para o agronegócio, coisa que eu faço para o povão. Isso eu faço mesmo pela creche, pela educação. Se isso estiver errado, eu faço, luto muito, porque eu sei que o filho do trabalhador precisa melhorar e muito e avançar na questão da educação, coisa que está sendo feita, Aníbal. Agora, por exemplo, o Zé do Pátio comprou 2 áreas para fazer contraturno educacional. Você sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar colocando o filho do trabalhador para fazer esporte durante a tarde e de manhã. Sabe o que vai acontecer com isso? Estamos afastando essa criança das drogas.
Então, isso que vocês precisam saber. Eu faço um desafio, um compromisso com o senhor. Venha conhecer a nossa cidade. Eu acho que faz tempo que o senhor não anda. Venha andar comigo que o senhor vai ver muitas coisas que estão sendo feitas. São 15 PSFs, 12 creches. Isso é investimento na veia. O dinheiro está aparecendo. A nossa querida CODER estava sucateada, meu irmão. Hoje, Rondonópolis tem equipamentos próprios. Uma gestão que quer fazer falcatrua não compraria equipamentos, alugaria. Hoje você vai na CODER, os coderianos são carregados em caminhões gabinados, são respeitados, valorizados. Então, assim, eu acho que está faltando o senhor andar aí na cidade e eu faço um compromisso com o senhor, com todo o respeito. Marca comigo que a gente vai andar e olha que essa gestão não acertou 100% não. Aí, Aníbal, você concorda? Então, eu vejo aqui o meu parceiro de debate fazendo colocações que não se fundamentam, que não têm o respaldo na realidade. Quando ele elogia a saúde do município, a secretária e o prefeito, eu gostaria de questioná-lo e pedir para que ele dê uma explicação para a sociedade de Rondonópolis por que o prefeito, como todo esquerdista, fala nós e ele, separa a sociedade em dois grupos, as elites e nós, exatamente como o seu mentor Lula. E aí ele põe uma pessoa, um paciente dentro de uma ambulância, anda 230 quilômetros para levar em Cuiabá, passando na porta da Santa Casa, onde tem 20 UTI paradas, todas com a equipe médica do lado, e o estado do Mato Grosso, o governador já pagou 10 antecipado, e ele paga todo mês para nós, mesmo que sem uso. Então a sociedade, com seus impostos, já deixou pagas as UTI. E o prefeito raivoso, que ele diz que a Santa Casa é as elites, eu não sei quem é que está lá, nós atendemos 80% dos... Nós não, eu só sou um cara que participa de um grupo aí que tentou, que fez uma bela obra e cursos, enfim, né? E estamos até pondo dinheiro no bolso para melhorar a governança da Santa Casa, profissionalizar, melhorar os equipamentos de informática, enfim. Então temos lá fazendo um trabalho que obviamente agora... E a Santa Casa está sofrendo também por isso, porque nós estamos com as equipes paradas, as cirurgias eletivas pararam, então nós estamos com bastante estrutura parada, sem faturar e sem acudir pessoas que precisam. E aí o prefeito, num capricho pessoal inexplicável, vai fazer turismo. De fato, é uma demonstração de muito carinho. O senhor está equivocado, de novo. Claro que estou equivocado. Eu devo estar equivocado, sim. Então, essas questões, meu amigo, me desculpa, o prefeito tem o mesmo perfil do Lula, as elites. Ali na Santa Casa está cheio de valorosos rondonopolitanos que moram aqui há muito tempo e tenho orgulho de dizer que me incluo neles e fazemos um trabalho. Só para você ter uma ideia de quanto você está equivocado, que a coisa pública é cara e ineficiente, o secretário de Saúde do Estado, e aí eu me vejo de contar essa inconfidência aqui, toma a liberdade de fazê-lo. O secretário de Saúde, quando lá estivemos por várias vezes naquelas articulações para viabilizar a Santa Casa, ele um dia disse o seguinte: a Santa Casa produz uma medicina, pratica uma medicina com a metade do custo do hospital regional. Isso hoje que nós já fizemos uma revolução na gestão do hospital. Então não é culpa, é culpa do mecanismo, do sistema. O sistema estatal fica caro. Não há como você comparar com a iniciativa privada, que é leve, dinâmica e rápida. Agora, está cheio de ladrões a iniciativa privada, e aí eu concordo com você. O hospital, a Santa Casa de Cuiabá, quebrou devendo 140 milhões, obviamente. Tem pessoas ruins lá, né? Aí o governador teve que alugar o prédio por 300 mil e está funcionando. Então, aqui a Santa Casa está bem administrada desde há 20 anos. Quando o Jones liderou um grupo e fiz parte também, ela estava quebrada com má gestão da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada não é só colorido. Mas Rondonópolis tem um grupo de pessoas que encampou a Santa Casa lá atrás. Quando o Jones foi provedor, eu fiz parte do grupo, uma Fundação Pro Saúde, e até hoje tem sido bem gerenciada. Bem gerenciada. Eu não estou dizendo que não tem erro, está cheio de erro. Erro tem todas as coisas e nós todo dia estamos arrumando, né? Estava aqui agora, desligou ali, tem que arrumar. Então, problemas tem. Um minutinho. Problemas tem. Mas agora nós vamos dar excelência na Santa Casa. Nós vamos mudar a informática, vamos buscar sintonia fina nos movimentos. Parece que se otimiza 20% da receita, se consegue, com essa sincronia fina de gestão, de cuidados, de detalhes, etc. A gente não pode exigir muito de alguém que administra uma empresa com 900 funcionários e 150 médicos e que não ganha salário, né, de graça, como é o doutor Sinésio, que faz aí e o presidente. Então,
Mesmo assim, são pessoas valorosas que prestam grande serviço, dirigem um monte de instituições na sociedade sem salário e de forma graciosa. E é disso que a gente fala, né? De doação. Muito bem, Aníbal. Eu sei. Não sei se você vai fazer alguma pergunta e esperar essa pergunta. Está chegando aqui o nosso... Tá. Espectadores aqui. Pergunta, beleza, Rondonópolis do futuro. Sugestões para a gestão Rondonópolis que eu quero. Qual seria as suas sugestões, Nezão? Deixa eu aproveitar, eu nem vou entrar em outro tema, mas deixa eu te falar para você. Eu discuto saúde pública, Aníbal, há mais de 20 anos, na época de Vanderlei Gaioto. Eu participei ativamente da discussão de Santa Casa, desde Vanderlei Gaioto e o moço que o senhor acabou de citar, o nome, Johnny Spagno. Ele disse o seguinte: nunca mais eu quero ficar aqui dentro dessa Santa Casa. Ele saiu de lá horrorizado. Então, assim, isso foi um depoimento dele para mim, pessoalmente. Então, na questão da Santa Casa, eu entendo bem dessa matéria e nós precisamos transformar a Santa Casa num hospital universitário para dar suporte à nossa universidade. Respondendo aí, a cidade que eu quero, esse prefeito que aí está, Aníbal, e aí vamos tirar o chapéu. O prefeito Adilto Sacchetti fez uma lei, fez um instituto chamado IMPUR. E esse prefeito que agora está, pega-se o IMPUR, e estamos colocando lá, está colocando lá vários computadores, eu sou o maior defensor do IMPUR. O IMPUR é um instituto que está pensando na nossa cidade, estamos pegando uma rapaziada jovem de engenheiros, urbanistas, técnicos, e está todo mundo trabalhando e pensando na nossa cidade para daqui 20 anos, para 500 mil pessoas. Só que faltava material humano e faltava ferramentaria para o IMPUR. E hoje, Aníbal, tem. Hoje alugou uma casa, estamos montando toda essa ferramentaria, chamamos uma meninada nova, e eu sou um apaixonado pelo IMPUR. Até a Cláudia Lugre, esposa do Rodrigo Dazaelli, estava à frente do IMPUR. Ela que comandou esses pontos de ônibus que ficou show de bola na nossa cidade. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Foi o maior investimento em pontos de ônibus, dando uma nova visão no centro da nossa cidade, no quadrilátero central e principalmente para os bairros. E vai haver agora uma nova etapa. E isso, sabe quem fez? Mas isso é produtivo se for barato. Não. E muito, não, de novo, não houve nenhum momento, jamais falaram sobre corrupção. Até porque foi a esposa do Rodrigo Lugre que estava à frente. Então não houve corrupção, houve esse projeto. E hoje nós temos, eu posso te afirmar, uma equipe de meninos que estão estudando, projetando a nossa cidade para o futuro, para chegar a 500 mil. Então, assim, vai se chegar ao ponto que o prefeito vai sentar-se na cadeira e lá vai se encontrar todos os projetos para a nossa cidade. Isso é o que o prefeito Zé Carlos do Pátio propõe para a nossa cidade. O Zé tem todos os defeitos, todos, que você imaginar que um ser humano pode ter. Mas ele é um cara sensível e o dinheiro aparece. O dinheiro está aparecendo. O duro é que chega um momento político, a coisa pega mesmo, porque querem tirar do poder um cara que já ganhou desse grupo 2 vezes. Infelizmente, essa é a verdade, Aníbal. Ok, Nezão. Aníbal, sugestões para Rondonópolis do futuro. Você acha que o agronegócio terá todas as condições de dar uma estabilidade social, política, cultural para a cidade? Não. Eu acho que o agronegócio já deu o máximo para Rondonópolis. Da agora para frente é a mudança para o norte e vai mudar, que é a minha previsão de uma crise aqui se não corrermos. Eu entendo que uma das soluções é o cinturão, 30 quilômetros em volta da cidade, cheio de propriedades pequenas, é nós enriquecer esse cinturão agrícola para ele gerar riqueza e vir consumir na cidade. Hoje é um cinturão paupérrimo, né? É sítiozinho com as vaquinhas de leite, um negócio sem nenhuma produção. E aí, para fazer isso, nós temos que ter gente que gosta de empreendedorismo para correr atrás das grandes empresas, e nós temos condição de oferecer esse ambiente bom aqui, para a gente construir uma cadeia de carne, por exemplo, de frango, né? Uma cadeia de suínos. Nós já tentamos lá atrás, trouxemos, o próprio Rogério Salles começou, o Agra, aí veio um chinês, eu estava até no gabinete do governador quando o chinês assinou, prometendo expandir. E essa estrutura que o Brasil é campeão, nós vendemos carne para 190 países, nós somos a maior eficiência no mundo em produzir carne, transformar milho e soja em carne, de suíno e de frango. E esse é o nosso ponto. Se nós construirmos um cinturão desse aqui em volta, carne, agora que temos terminal ferroviário, podemos exportar direto daqui, aí nós vamos dar solidez para o cinturão agrícola e pecuário de volta da cidade, no entorno.
Isso é fundamental. A riqueza, a pobreza no campo, em volta, é terrível. Ela reflete na pobreza da cidade. Agora, a cidade precisa consolidar mais indústrias que fiquem aqui. Aquela cervejaria vai ficar aqui. Mas eu tenho temor de que uma Bung, por exemplo, possa desmontar e ir atrás do melhor corredor. Porque quando eles montaram a indústria aqui, eu presidi o Conselho Municipal de Desenvolvimento, eles trouxeram uma indústria usada, já tinha os armazéns, tinha todo aquele processo. Mas o esmagamento de soja, que é o que gera uma grande renda para o município, nós temos 3 indústrias de esmagamento de soja, né? A ADM, a Nobel lá no terminal e a Bung. Isso aí gera uma fortuna para o município de recursos. Então, a preocupação é no futuro uma dessas indústrias se evadir, nós ficar com esse cinturão de pobreza em volta da cidade e a cidade dar uma murchada. Eu tenho essa previsão se a gente não se mexer, não voltar a recuperar aquele ritmo do governo Adilto com Blairo governador, em que a gente tinha secretário lá em São Paulo visitando indústria e ele ligava direto para o governador dizia: alô! Olha, o secretário ligou um dia e disse: governador, estou aqui com fulano, fala com ele por gentileza e diga para ele o que nós estamos oferecendo. E eles, dali a 2, 3 meses, estavam no gabinete negociando os incentivos, nas condições para trazer para cá a indústria. Esse processo não é simples, como meu colega quer dizer, nos acusando de que montamos um distrito e até hoje não estava fácil. Não é assim. A maioria eram pequenas indústrias locais que estavam para lá se ajustando ao plano diretor da cidade, que tem que tirar, né? Está aqui no centro a marcenaria fazendo poeira. Enfim, o processo é um trabalho ininterrupto, tem que ter credibilidade, tem que gostar, tem que prospectar, é um processo permanente. E aí nós paramos com o governo do Zé do Pátio, essa é a minha acusação. E eu falo isso com tristeza, porque essa é a minha cidade, eu gosto dela, e aqui eu não estou fazendo política, eu nunca fui candidato a nada, eu gosto da minha cidade, eu quero que a melhor opção seja a adotada e não a pior. Nessa área social, o que você acha, na sua experiência de comunitário, o que precisa ser feito na área social para a nova Rondonópolis pós-Covid? Olha, deixa eu só te dizer para você o seguinte: Rondonópolis, em termos social, a gente está tendo um flagelo da humanidade no mundo inteiro. A migração, infelizmente, a frieza de muitos governantes do nosso mundo, infelizmente, não está muito... Parece que colocaram uma pedra no coração. Quando eu me debruço aqui, quando a gente passa e vê um venezuelano, isso é um reflexo de poder. Os Estados Unidos da América não está atuando na África, mas atua na Venezuela. Os Estados Unidos da América não está atuando na Guiné-Bissau, mas atua no Brasil. Tudo isso é por causa de petróleo. Esse é um outro tema e não dá para a gente discutir isso aqui, mas é nitidamente questão de petróleo. Mas passando isso, a secretária municipal de Ação Social de Rondonópolis tem trabalhado e muito para atender na ponta essas pessoas. Tem feito um trabalho fantástico. Para você ter uma ideia, na questão do cinturão verde que esse moço colocou, eu de novo vou convidar ele para andar comigo. Aqui, por exemplo, entregamos nossos SEADAs. Rondonópolis não tinha. Aonde, Aníbal, está recebendo a nossa produção do pequeno produtor? Aqui do lado da universidade, aqui pertinho, dá para você visitar lá. Está sendo construído agora e está quase pronto o nosso frigorífico de peixe, para bater peixe aqui. A nossa Secretaria de Agricultura, Aníbal, não tinha uma patrulha mecanizada. Não existia, para atender o pequeno agricultor, para fazer a malha viária do cinturão verde que você fala, ter manutenção. Agora tem patrulha mecânica. Então, assim, eu gostaria muito, com toda franqueza, com todo o respeito que eu tenho à vossa pessoa, que você pudesse uma hora tirar um tempo para conhecer a cidade e as mudanças que estão acontecendo. Não é assim, porque como vale para você que a coisa não acontece da noite para o dia, esta gestão também não acontece da noite para o dia, mas ela avançou em muito. A Secretaria de Agricultura não existia uma patrola. Você sabe quantas tem hoje? 3. Caminhões, 16. Isso está na Secretaria, trabalhando. Então, assim, eu acho que está precisando o senhor parar um pouquinho e conhecer. E olha que eu não estou aqui para fazer defesa de gestão. Você me conhece, Denis, há mais de 20 anos. E eu participo de audiência pública da minha cidade. Esse 1 bilhão e 150 milhões que nós arrecadamos está comprometido porque nós somos uma cidade polo. Nós atendemos mais de 500 mil pessoas. Nós atendemos toda uma região sul. Então é complexo mesmo, Aníbal. E olha que o governo do estado está quebrado.
Este governo que está aí, o outro que passou, muito pouco contribuiu com a cidade de Rondonópolis. Rondonópolis está carregando a saúde, a educação, basicamente nas costas. O governo do estado tem uma dívida com a saúde pública de Rondonópolis de 18 meses. Está pagando um atual, mas tem um atrasado. E quem tem bancado é Rondonópolis, com esse 1 bilhão e 150 milhões produzido pelo trabalhador, pela classe mais pobre, que paga 42% na energia. Infelizmente, essa aqui é a verdade, Aníbal. Isso aqui não é questão de direita e de esquerda. É ser sensível às pessoas que mais precisam. E eu sei que você não tem um coração de gelo. Aí dentro tem um coração que é temente a Deus, que acredita muito no que Cristo nos ensina. Cuidar dos mais humildes. É isso que essa gestão está fazendo. A esquerda não é religiosa. Deixa eu fazer uma pergunta agora no segmento social. Inclusive, nos momentos em que estamos vivendo, muitas pessoas estão saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, dos grandes centros e vindo para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondonópolis em especial. Nesse interim, Aníbal, o que a cidade poderia oferecer para abrigar todas as pessoas que estão chegando, saindo daquele desespero, daquele turbilhão, né? Daquele barulho, daquele momento importante que quase não conseguem respirar. Importante no sentido de que é preciso que as pessoas reflitam e queiram um novo momento, um novo sol, né? Uma nova cidade. Então o pessoal está escolhendo Rondonópolis, escolhendo aqui, e nisso eu agrego a questão do turismo. O que é que você acha que a cidade poderia oferecer para quem está chegando em Rondonópolis, saindo em desespero dos grandes centros? Bem, isso é terrível, né? O movimento migratório tem que obedecer uma lógica de acomodação, não pode. Você viu agora a Venezuela, onde os socialistas implantaram o regime dos sonhos dele? É militarismo. Espirrou 7 milhões de coitadinhos por aí. Lá em Roraima tem 100 mil na cidade. E a gente tromba com eles na esquina aí, coitadinhos, pedindo esmola. Então, o socialismo que é o caos. Agora, os movimentos migratórios internos do Brasil, eu não acredito que vai ter um movimento forte a ponto de criar um impacto numa cidade. A pessoa vai pensando que chega lá no arruma emprego, então há uma acomodação. Eu, de fato, não aposto que haja isso com força. Agora, se eu morasse num grande centro, com certeza eu seria um deles, queria migrar para o interior, porque a vida é bem mais pessoal, mais tranquila, e a gente enxerga mais as coisas. Mas, enfim, pois é, o meu ilustre querido debatedor se referiu a salários que o nosso trabalhador ganha pouco, se referiu o socialismo ganha $10, o nosso ganha pelo menos $300. Menos, está muito menos. Nós não chegamos a 300. O nosso, as obras de infraestruturas urbanas, e eu sou terrivelmente favorável ao presidente da República atual, que quer focar em saneamento básico. É criminoso as pessoas, as crianças humildes da periferia, jogando bola dentro do esgoto. Me dá uma dor na alma imaginar que aquilo já podia ter sido resolvido há muito tempo. Mas nós ficamos aí 25 anos vendo a esquerda governar e, como sempre, faz as coisas tudo pela metade, nunca termina nada, não tem foco, enfim. Então, quando eu falo em enriquecimento do nosso entorno, e aí, eventualmente, movimentos migratórios podem contribuir, porque o cara vem com outras ideias, monta um pivô de irrigação, monta um criame de galinhas caipira, monta para ovos caipira, enfim, tem uma porção de pequenos detalhes que o pessoal... Quando eu falei para você de nós industrializar o campo em volta da cidade, é nós mudar o patamar, é trazer uma cadeia daquelas que agregam dentro de um nome que eles chamam de integrados, né? Aí o banco financia, o cidadão vai lá, faz uma estrutura de avicultura enorme e o produtor... E o dono da propriedade e o produtor leva um treinamento e começa. Então, ali tem uma renda todo mês, vira um circuito pro resto da vida. O negócio eu vejo no sul, Santa Catarina, e Paraná e tal, onde isso é extremamente intenso, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu não estou criticando, não estou dizendo que é fácil, lá dizer bom dia, eu vim aqui, sei lá. Não! Eu não estou dizendo que o Zé tinha que ter feito isso, mas a crítica que eu faço é porque lá atrás nós tínhamos um mutirão para atrair investimento para a cidade, e houve e deu resultado. De repente parou com os governos de esquerda do Zé, especialmente do Zé. O Percival tem uma visão boa, uma visão um pouco mercantilista, aí eu tenho lá minhas críticas, mas eu acho que é uma pessoa inteligente. Agora o problema do Zé é que ele é de esquerda, é Lula livre, e aí não há solução.
porque a esquerda, de fato, tem dificuldade de tratar. Deixa eu responder para você. O Lula foi preso, fica tranquilo, ele já cumpriu, ele já foi preso, ele foi punido. A esquerda perdeu uma presidenta eleita e a maior liderança foi presa. Esquece, a esquerda não está no poder. Para de olhar no retrovisor e olha para o para-brisa. Eu tô olhando pro Zé com a bandeirinha do Lula livre aqui. Não, esquece. Muito pelo contrário. Quando o Lula diz o seguinte, olha, com o governo Dilma eu consegui 15 creches, neste governo eu não consegui nenhuma. Isso é verdadeiro. Não tem como tampar o sol com a peneira, Aníbal. Você pegar um prefeito de uma cidade bonita como a nossa, rica e empreendedora, e o cara ir para a rua com a bandeirinha do Lula livre, olha... Deixa eu te falar para você, olha... Só, vamos botar um pouquinho de ordem na casa. Vamos lá. Vamos concluir a questão do turismo. Por favor. Aníbal, por gentileza, um minuto para você falar sobre as questões do turismo, desse movimento migratório, enfim. Eu atuei como 30 anos no Mato Grosso como dono da bandeira Localiza, né, aluguel de carro, que atua no turismo. Então é um setor que de alguma forma eu convivi muito tempo. Não é uma pousada, não é um hotel, mas é o aluguel do carro que está no mesmo segmento. E eu vejo o seguinte, as regiões têm vocações, né? Você não tem algum atrativo, Foz do Iguaçu, que é a minha terra, é uma loucura, o terceiro maior destino turístico, o segundo do Brasil. Por quê? Porque tem as cataratas, aí fizeram Itaipu, aí tem as Três Fronteiras, aí tem compras no Paraguai, na Argentina, etc. Então, quando você não tem um atrativo, um motivo, não se pode contar muito com o turismo como uma grande alavanca. É claro que há, né? Mas nós não temos vocação turística, nós temos vocação industrial, com o terminal ferroviário, nós temos vocação na produção agrícola, nós temos terra, nós temos clima bom, nós podemos fazer aqui uma infinidade no segmento do agronegócio. E industrial, porque nós estamos a 1.000 quilômetros em volta, 1.000 quilômetros em volta, nós temos consumidores à vontade, como veio a cervejaria e fez um circo de 1.000 quilômetros, ó, esse é o meu mercado. E aí tem gente pra caramba. Lesão, Rondonópolis está recebendo bem o movimento migratório? Ou se não está, o que é que falta para que Rondonópolis possa receber muito bem o movimento migratório? E nessa questão de movimento migratório, a gente instila também aí o turismo. Primeiro que eu acho que o estado do Mato Grosso perdeu o bonde na questão do turismo. Nós temos aqui em Rondonópolis a cidade de Pedra, que é um espaço muito bonito que está subaproveitado, e o município tem que fazer uma política pública nisso para que dê mais visibilidade à cidade de Pedra. Nós temos o bioma do Pantanal. O grande problema é que o estado do Mato Grosso, nessas últimas duas gestões, nessa que está acontecendo, ainda não acordou. E agora, com uma crise, é uma crise que vai atingir diretamente o turismo. Então, assim, eu acho que a gente tem que preparar o estado do Mato Grosso para vender o bioma Pantanal, para passar principalmente as belezas naturais que a gente tem no estado do Mato Grosso, que é um estado riquíssimo na questão das belezas naturais que a gente tem. Então, assim, eu acho que o estado deixou a desejar. As cidades não têm tanto aporte financeiro para fazer as divulgações. Nós precisamos vender o estado de Mato Grosso na questão do turismo. E no receber, nós temos toda uma infraestrutura bem montada na questão da hotelaria, estamos bem servidos. O estado do Mato Grosso, Rondonópolis, tem uma rede hoteleira muito boa e há grandes investimentos. Está acabando de sair mais um hotel aqui na Laios. Então, o que falta, Nezão, na sua opinião, para que haja esse boom, esse movimento cresça realmente? Neste momento... Está faltando o quê? Divulgação? Mas nesse momento, com uma crise, é um setor que vai ser atingido de cheio com a questão do Covid, então praticamente fica inviável você pensar alguma coisa na questão do turismo. Dois setores que eu acho que vai sentir muito, que é a questão do turismo e principalmente na tua área, que é a cultural. Essas duas áreas vão passar um sacrifício muito grande, até porque o governo federal não sinaliza nada para esse segmento. Até agora está aí os músicos, está aí os donos de bares, está aí teatro, essas coisas todas estão deixadas à margem. E, infelizmente, o governo não tem sinalizado. Quem deveria dar um alento para esse segmento seria o governo federal e, infelizmente, a gente não vê nenhum ensaio. No meu ponto de vista, Rondonópolis também não pode se fazer muito, até porque já está praticamente com a faca no pescoço. Nós precisamos inverter a questão municipal. Não dá para se fazer política municipal, os municípios arrecadando 14% da receita.
e a federação ficar com 60%. E aí nós precisamos, a sociedade precisa provocar esses debates nas cidades e forçar a mão nos deputados, porque precisa. Qualquer prefeito que falar que vai resolver os problemas da cidade com orçamento de 13% a 14%, é impossível resolver. Então, assim, a gestão pública precisa, em primeiro lugar, melhorar a questão tecnológica, que é mais uma que o senhor talvez não saiba, Aníbal. Rondonópolis não podia dar um raio que a prefeitura apagava-se tudo. E hoje está sendo remodelada toda a infraestrutura de Rondonópolis na questão de tecnologia. Posso lhe afirmar que está sendo o maior investimento. Investiram muito na estrutura de prédio, mas infelizmente deixaram a parte mais importante para dar mais celeridade na questão de processo licitatório, várias coisas, e hoje está sendo feito o maior investimento em tecnologia no município de Rondonópolis. Os softwares que a gente tinha para atender Rondonópolis era até pirata, só para você ter uma ideia como é que estava a gestão. E hoje está sendo feito um grande investimento. Esse ano que vem pode chover, pode dar raio, que está sendo feito toda uma infraestrutura para atender principalmente o funcionalismo público para ser mais ágil, que era o que estava faltando em Rondonópolis. Ok, o Aníbal, chega aqui também mais uma pergunta, nossos internautas. Qual o melhor nome para prefeito na próxima eleição? Qual a sua opinião? Isso é uma responsabilidade muito grande. O melhor nome, a meu juízo, é um executivo 2 minutinhos. Que tenha um pé na modernidade, que tenha decência, caráter e propósito de honestidade, que tenha alguma experiência de gestão. A gestão pública é diferente da privada, mas um empresário com brilho, bem-sucedido, ele se adapta mais fácil lá, mesmo que se queixe sempre que é amarrado, que não vai e tal, né? Hilton teve processos por causa disso e tal, porque quer fazer e as coisas não dá no Estado, é complexo. Mas, então, nomes, eu sempre me lembro de um empresário, de alguma pessoa de sucesso, madura, que queira contribuir, né? E se você me perguntar qual foi o melhor prefeito da cidade, eu te respondo sem tremer, que foi Adilto Sacchetti. Então, é nessa linha, um empresário, uma pessoa com experiência, que tenha a vocação e a disposição de entrar no inferno. O Brasil virou um país ingovernável, as regras e as normas da política no Brasil, como disse uma vez um governador de Santa Catarina, o Colombo, falou no final de uma entrevista longa, disse: o Brasil é ingovernável. É por isso que entra um cidadão de alto nível como o Adilto e sai com um monte de processo. Não é que é bandido ou que roubou, que fez nada. É que é difícil administrar no Brasil, fazer as coisas andar. Porque o pessoal foi roubando, foi se apropriando e todo mundo foi mandando e as coisas foram fazendo leis e tapumes. E aí é impossível, fica muito difícil trabalhar. Entristece. Porque isso corta, só para concluir o raciocínio, desestimula pessoas limpas, que têm um patrimônio, que tem... É normal a gente ouvir, tu quer ser candidato a prefeito? Então tira o patrimônio do teu nome, aí tu vai. Como é que é isso, cara? O que tem de anomalia nisso aí que me faz uma... Então é por conta disso, o Brasil, de fato, nós precisamos fazer reforma política, modernizar a gestão, para atrair pessoas com nível e propósitos melhores. Ok, Aníbal. Mais uma pergunta aqui de internauta. Agora para o Lenzão. Qual a diferença entre trabalhador americano e brasileiro? E qual a sua produtividade? O salário de quê? R$1.300, $1.300, né? Direito trabalhista, quanto custa para a empresa? É simples, vamos pegar aqui os tempos áureos do Brasil. Todo mundo fala sobre carga trabalhista, que esse que é o grande problema do Brasil. Tá, beleza, esse é o problema? O que aconteceu? E aí você lembra que nós tínhamos desemprego de 4%, ninguém reclamava de carga trabalhista nesse país. Ninguém falava assim nada. Veio-se a crise e aí danou-se falar em reforma trabalhista, arrebentando com o cidadão trabalhador. Não tivemos vantagem nenhuma, não houve um aumento de emprego com reforma da Previdência, com reforma das leis trabalhistas. Só para você ter uma ideia, a China já ultrapassa o Brasil em termos de carga tributária nesse segmento. Os Estados Unidos da América só tem uma coisinha diferente do nosso. Lá eles valorizam o trabalho e não a coisa. Enquanto o Brasil estiver valorizando o carrão, a casona, e deixando de valorizar o trabalho, praticamente nós vamos estar passando isso que está passando. Porque sem renda o trabalhador não vai mudar, a economia não gira. E a lógica americana é: eu pago bem o meu trabalhador, porque todo cidadão brasileiro que vai para os Estados Unidos, formado,
sendo advogados, sendo pedagogas, não vai para lá para ser advogado, vai lá para lavar copo. Essa é que é a verdade. Então, assim, nós precisamos mudar o conceito, porque a carga tributária americana, pode buscar na internet, qualquer um pode ver, é quase semelhante. Só que lá, quem ganha mais, paga mais. Só que lá... Um minutinho. Só que lá, cobra-se sobre lucros e dividendos. Só que lá, há uma parcela da sociedade consciente que quem ganha mais, paga mais. Aqui no Brasil, é o contrário. Aqui... 42% que eu pago numa ligação de celular é a mesma ligação que o Blairo Mágico paga. Essa que é a verdade. Nós precisamos inverter isso. Só que, infelizmente, a carga tributária, ela penaliza diretamente o trabalhador. E, infelizmente, como é que você compra sem renda? Nós precisamos inverter isso. Claro que não é este o governo culpado. Eu deixo bem claro, essa crise não foi implantada neste governo. Agora, as atitudes que toma é que está agravando muito mais o trabalhador. E nós precisamos entender que sem renda não há consumo, não há empresa, o depósito operário não vende, a Comapa não vende, porque o trabalhador não tem renda para comprar. Então, se nós não mudarmos isso na cabeça dessa elite brasileira, que o motoboy que está aí ganhando R$5 por corrida, se ele não ganhar bem, ele mal está conseguindo levar o alimento para a casa deles. Como é que ele consegue fazer uma arinha na casa dele? Então, isso que nós precisamos entender, como reverter isso. Aí nós precisamos unir esse país. Falta alguém que tenha uma palavra de união nesse país. Tá bom? No meu entendimento é isso. Precisamos rever a carga tributária, é claro que precisamos rever, mas a Alemanha é a que mais incide sobre a carga do trabalhador. A hora trabalhada mais cara no mundo está na Alemanha. Só que lá protege o trabalhador. Então não há justificativa, nós precisamos realmente reverter isso e fazer com que a renda do trabalhador aumente. E aí cabe uma grande conscientização nacional para a gente conseguir reverter isso. Aníbal, as suas considerações sobre a mesma pergunta. Eu acho que sim, e aí eu tenho uma visão exatamente oposta do meu parceiro. Primeiro, eu fico contente em vê-lo citando sempre o nosso foco, a nossa luz, que é a América, como exemplo bem-sucedido, né? E não a Venezuela. Ele está atraindo o modelo de vida social que eles defendem. Agora, essa questão é exatamente o problema máter, na minha visão, da pobreza do Brasil. Para usar uma expressão pesada, a América ficou rica por quê? Um dos fatores, deve ter 100. O principal, a meu juízo, que no final do período de trabalho, o patrão pega o dinheiro e entrega para o trabalhador, põe no bolso dele e manda ele para casa. Aqui no Brasil, não. Aqui você chama o funcionário para pagar, chega um cara bem ali do lado que chama governo e pergunta, quanto é que você vai pagar para ele? 4 mil. Não faça isso, esse cara é um imbecil, ele é um torto, ele não tem competência para gerenciar 4 mil reais. Tu dá 2 para ele, me dá 2 que eu vou cuidar para ele. É mais ou menos isso que nós fizemos. Então, quando alguém sai aos gritos defendendo direitos trabalhistas no Brasil, em última análise, ele está defendendo o direito de pegar metade do salário do trabalhador e entregar para o governo no final do mês, para pagar sindicato, para pagar fundo de garantia. O fundo de garantia, muito mal remunerado, que é a metade da remuneração da poupança, é o dinheiro, um pedaço do salário do trabalhador, cara. E a esquerda construiu isso aí lá no Getúlio Vargas, lá para trás, e até hoje estão mentindo para o trabalhador que é um benefício. Como benefício, cara, me dá meus 4 mil aqui que eu vou gastar, cara. Voltar para casa, comprar uma geladeira, já compro logo um plano de saúde ali. Mas aqui não, aqui o Estado é que tem que fazer tudo. Então lá na América, onde o cidadão pega o dinheiro dele, põe no bolso e vai para casa, porque lá o governo entende que o trabalhador tem competência para gerenciar o produto do suor do rosto dele. E como é que financia o Estado? Só um pouquinho, só um pouquinho. Lá na América, aí o PIB dos Estados Unidos hoje é 20 trilhões de dólares e o nosso é 2. 2 países do mesmo tamanho, descoberto no mesmo dia. Passado 500 anos, nós estamos nesse tamanho de pobreza. Porque o dinheiro não circula, o dinheiro some, vai não sei para quem, cuidar, e quando devia estar na mão do consumidor, quem é o consumidor? O trabalhador que ganhou o dinheiro, ele é que consome. Então lá na América, na Alemanha, todo o dinheiro vai para o bolso do trabalhador, e não vai para depósito nos porões do Estado. Um minuto. Só explicar para o Aníbal que os Estados Unidos da América têm 800 anos de democracia estabilizada, nós temos 30. O nosso povo não podia fazer esse debate que a gente está fazendo aqui, não. Vamos orientar primeiro... 800 anos? De democracia. Caramba! estabelecida. Pensei que tinha sido descoberto em 1482. Aníbal, e deixa eu te falar uma coisa para o senhor. Vamos ser bem franco. Comparar os Estados Unidos com o Brasil, com uma sociedade injusta que é a nossa,
E se você falar para mim que este país é um país justo, aí eu não discuto mais sobre política. Outra coisa, que quem financia o Estado americano é a elite dos Estados americanos. Aqui quem financia o governo é a pobreza, é a classe pobre. Você sabe por quê? Porque eles não aceitam pagar imposto sobre um helicóptero, porque eles não aceitam pagar imposto sobre um iate, porque aqui, já que você tocou no assunto, o imposto territorial, e aí pode pesquisar na internet, paga-se 1 trilhão de impostos. O imposto rural, dessa grande fazendona. E o imposto territorial urbano paga 20 trilhão. 19 a mais saindo da costa do trabalhador. Agora, na hora que vai para mexer nisso, a bancada ruralista não deixa. Porque alguém tem que bancar o governo, e para bancar tem que ser um mega grande empresariado. E aí vocês não deixam mexer. Sabe por quê? Comprar um jatinho, o dono da Havan comprou um jatinho e não pagou R$1 de imposto, financiado pelo BNDES. Um minutinho. Então, assim, quem é que vai financiar? Porque lá os americanos têm consciência. E lá dá valor ao trabalho, lá dá valor ao trabalho. Aqui o gari que pega o seu papel higiênico, não é valorizado porque ele não teve informação. Porque aqui só quem pode ganhar bem é quem estudou. E nós precisamos mudar essa lógica, porque o gari ele pode não ter tido informação, mas ele é tão importante para a sociedade quanto o médico. Então isso nós precisamos mudar na cabeça do cidadão e aprender a valorizar o trabalho. O dia que nós fizermos isso, essa nação será uma grande nação. Mas para isso, a elite precisa contribuir final, mais. Por gentileza. Mas enquanto vocês seguirem rumo à Venezuela, lá é $9 o salário. Aníbal, só um instantinho. Atenção, estamos chegando ao finalzinho do programa. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e também dissesse o seguinte, se você confia no desenvolvimento futuro pós-Covid de Rondonópolis. Do Rondonópolis e do Brasil. De Rondonópolis, do Brasil. Do estado do Mato Grosso e do Brasil, com Sim. certeza. Eu acho que as contas vão ser pagas, né? Não tenho uma compreensão profunda de como é que se troca os papéis de dívida por papéis mais longevos, enfim. Mas eu não tenho a menor dúvida, claro, até porque o Brasil não vai sumir daqui, ele vai estar aqui, né? A sociedade vai pagar, os mais pobres vão pagar mais, coitadinhos, porque é a grande desespero, as pessoas mais humildes. O Estado brasileiro terá que socorrer, está socorrendo, o governo tem aí um plano de distribuição de recursos para as pessoas não pagarem, não passar fome, principalmente, né? Mas o Brasil dá um freio, como todo mundo vai dar uma pequena freada, mas nós vamos avançar. Daqui a pouco o Brasil tem o privilégio de ter um dos 3 pilares da sua economia o agronegócio, que é o de maior sucesso do mundo hoje. Então, eu ficaria com muita pena se o nosso pilar principal fosse o turismo, né? Porque o turismo fechou. Por isso que eu não investiria minhas fichas, a propósito daquela pergunta, no turismo. O turismo é um processo que você tem que ter vocação, senão você tem pouco retorno, é problema. Então, nós temos que focar quanto estamos desenvolvendo naquilo que é a nossa vocação natural. As suas considerações finais sobre o programa, sobre o espaço, sobre o momento? Eu acho que esse momento é importante, é um ano eleitoral, o eleitor precisa ficar ouvindo ponderações de um lado, de outro. Eu sei que a cantiga doce do esquerdismo, do discurso da esquerda, sempre criticando quem tem dinheiro e etc., mas, na verdade, o único jeito da humanidade evoluir, a América deu um show nisso e demonstrou isso ao longo dos anos, a América toda a vida prestigiou meritocracia. Lá em todos os níveis da sociedade americana, quem trabalha mais, quem se dedica mais, quem se esforça mais, sai na frente. Lá não tem proteção, ao contrário do que o meu colega acha que lá tem proteção. Proteção tem aqui no Brasil, onde o Estado sempre se enveredou de assumir e dar comida e fazer um monte de assistencialismo. Isso é péssimo, porque você extrai o mínimo da pessoa. Para extrair o máximo da pessoa, tu tem que colocar todo mundo numa grande gincana das leis de mercado, de oferta, de procura e de esforço. Muito bem. Nezão, a sua confiança em Rondonópolis, no Brasil, no estado de Mato Grosso, pós-Covid, continua? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Aníbal e me desculpa se a gente se exaltou uma ou outra hora. Imagine, cara. Eu só posso dizer para você, Aníbal, que eu estou ligado principalmente com a situação da lavadeira, da empregada doméstica, do eletricista, do encanador, que não consegue colocar o alimento.
A população da classe média, quando ela tem que cortar, ela corta nenhum carro a mais que ela tem, que ela deixa de usar, ela vende, mas o trabalhador começa a cortar na carne. Ele conseguia comprar 2, 3 quilos de carne para levar para dentro da tua casa, ele já diminuiu e está comprando 2. Se isso é um discurso populista, eu digo para você que é o que eu sinto na pele vivendo aqui no Jardim Atlântico, na minha região. Eu conheço o nosso povo, a nossa luta e sei o que nós temos que fazer. Eu acho que o governo federal precisa sinalizar, precisa ser o timoneiro real e concreto, dando um sinal de garantia à nossa população. Haja visto que as parcelas que deveriam ser liberadas estão tendo uma maior dificuldade para chegar na mão do trabalhador. Não foi assim para os banqueiros, como nós fizemos lá no passado um tal de Proer. Nós investimos bilhões do dinheiro do trabalhador para salvar banqueiro. Se isso é discurso populista, eu estou dizendo uma coisa que é real. Eu acredito que o Brasil sairá mais forte desta crise. Eu acredito que a cidade de Rondonópolis precisa dar mais continuidade a esse governo que está para finalizar o ciclo de entregar todas as obras que está sendo colocada e a gente acompanha. E deixo aqui ao Aníbal um convite. Eu sei que o senhor tem muitos seus afazeres, que o senhor desça aqui pela Avenida dos Estudantes, o senhor vai ver uma grande obra que está sendo finalizada, onde a gente participou, e vai gerar muito emprego e renda, principalmente para a minha região aqui. Quero dizer a você, Denis, meus parabéns, tem aqui um amigo que está desejando, é um prazer em revê-lo, você que é um pioneiro dessa cidade, principalmente na área da comunicação, e eu quero dizer principalmente a você que nos assistiu, muito obrigado, desculpa alguma coisa, e dizer aqui que o Aníbal merece tanto quanto o meu respeito ao ex-governador Blairo Maggi, a quem eu ajudei e votei, em Adilto Saquete também já votei. Agora, nós precisamos preservar as nossas biografias, nós precisamos unificar e olhar tudo aquilo que é bom, porque cada governo dá a sua contribuição e não vai ser um governo que vai acertar na sua totalidade. Claro que nós precisamos aperfeiçoar e eu tenho ajudado com as minhas pitacas no governo Zé Carlos do Pátio e tenho acompanhado a gestão de perto, porque eu gosto da coisa pública, Denis. Eu sou apaixonado, só a coisa pública que pode melhorar a vida do cidadão. Não, mas peraí, a responsabilidade de preservar o seu status é do proprietário do currículo. O prefeito não tem que esperar que o Aníbal vá lá proteger o currículo dele, ele é que tem que fazer isso. E não é comprando, montando maternidade, não é fazendo obras que não são necessárias, porque a Santa Casa tem a melhor maternidade do Mato Grosso e está ali ociosa com altíssima tecnologia, que ele vai demonstrar competência e zelo com o dinheiro público. Aníbal, nós temos que transformar a Santa Casa num verdadeiro hospital universitário. Essa é a nossa luta, é a nossa proposta. Isso vai ser automático. Não é automático. Precisa que vocês cedam, precisa que vocês abram a Santa Casa para que a gente transforme ele num hospital universitário. Porque nós vamos formar muitos médicos e precisamos de um hospital. Precisamos fazer essa parte. Eu sei do que eu estou falando. É o hospital mais democrático. Mas eu queria agradecer principalmente ao Giro, eu queria agradecer a vocês, a essa equipe. Muito obrigado pelo convite. Não sei se eu correspondi à altura dentro do meu pequeno conhecimento, mas deixo aqui muito claro que a minha função como cidadão é tentar participar ativamente do desenvolvimento da minha cidade. Isso a gente tem feito, claro que a gente tem falhas, claro que a gente não é perfeito, mas a intenção aqui é de contribuir. Você não pode fazer esse discurso fácil, porque isso é uma traição ao coitado do povo mais humilde. Não faça isso. Bem, gente, então nós agradecemos em nome do Maxwell, da direção, ao Aníbal Laurindo, nosso amigo empresário, pecuarista, também ao Nenzão, microempresário, ativista, líder comunitário, político, enfim. E nós agradecemos também o convite do Maxwell para estarmos aqui. E também você de casa, né, que acompanhou aqui o Giro Político, Avança Rondonópolis, com toda certeza. Os momentos são difíceis, mas a fé em Deus, a perseverança, a luz e a harmonia não podem estar ausentes dos nossos corações. Opa, amanhã, neste mesmo horário, o nosso diretor está dizendo aqui, a Tônia Bobinotti e o Tiago Muniz, vereador. Gente, uma boa noite, que Deus abençoe a todos, muito grato, que a luz divina acompanhe a todos. Muito obrigado.